Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele tem nos dado, para nós estarmos aqui na casa do Senhor para adorar o Seu nome, na beleza da Sua santidade. Os irmãos, achem nas vossas Bíblias, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, o versículo de número 20. E nós estaremos lendo este versículo que está no meu coração. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Amém. Os irmãos podem tomarem assentos, e nós estaremos meditando na palavra de Deus. Quando olhamos para este versículo da palavra de Deus, quando o rei Josafá, ele fez aqui um convocado para o seu exército, para que eles crescem verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso e cresce também nos seus profetas. E nós sabemos que o nosso objetivo em servir a Deus é acreditar verdadeiramente que o nosso Deus, Ele vive e reina para todo sempre. E nós sabemos que, ainda que muitos, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que muitos não acreditaram nos feitos do Senhor, mas aqueles que acreditaram foram verdadeiramente abençoados por Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos um versículo aonde, após o Senhor Jesus ter ressuscitado, ele apresentou-se vivo entre os discípulos, e então Tomé não acreditou quando os outros discípulos disseram para ele que o Senhor estaria com eles ali, ou esteve com eles naquela oportunidade, e ele não acreditou ao ponto de dizer: eu só acredito se eu ver ele e ainda tocar em suas feridas. Mas de repente o Senhor Jesus chega até aonde Tomé estava e disse para ele: Tomé, olha aqui para mim agora e veja aqui que sou eu mesmo, olha as minhas feridas. E disse para Tomé: olha, Tomé, não sejais incrédulo, mas sejais crente. Aleluia! Então este é o nosso objetivo, servir a Deus crendo que Ele é o Todo-Poderoso, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Bendito é o nome do Senhor. Talvez alguém já tenha até ouvido ou visto eu pregar esta mensagem sobre este texto, mas como Paulo disse aos Filipenses: eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Então, com toda a convicção, eu falarei nesta noite
esta palavra baseada neste assunto: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Todo o nosso esforço temos que basear na nossa crença naquele que tudo pode, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que nós creiamos em outras coisas, nós sabemos que não alcançaremos um objetivo claro, um objetivo com a certeza de que receberemos a nossa bênção, porque olhando para a palavra de Deus, nós encontramos aonde muitos, a Bíblia diz que muitos, eles confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então este é o nosso objetivo. Se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus disse para aquele cego, após ter cuspido na terra e feito lodo, passou nos olhos do cego e disse: vai e lave lá no tanque de Siloé. Ele creu e foi e lavou e voltou enxergando. Glória a Deus. Quando Lázaro estava morto já há 4 dias, Jesus disse para Marta: Marta, eu já te disse que se creres, verás a glória de Deus. E perguntou onde é que o puseram. Ela acreditou no que Jesus tinha dito e mostrou o lugar, e o milagre aconteceu. Aleluia! Por quê? Porque se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Quando olhamos para este texto bíblico, nós encontramos aqui, quando Josafá estava diante de uma situação adversa, ao ponto de nós olharmos e sabermos que seria impossível ele, com o seu exército, vencer 3 exércitos, que eram os amonitas, os moabitas e mais um outro exército das montanhas de Seir, que vieram para pelejar contra ele. Mas de repente alguém chega e traz-lhe a notícia para Josafá. E então Josafá, como era um servo crente, que acreditava no Deus Todo-Poderoso, ele reuniu o seu pequeno exército e se colocou então na presença de Deus, porque em primeiro lugar, para nós vermos a glória de Deus, nós temos que acreditar em Deus. Ele acreditou em Deus, reuniu o seu exército, se colocou diante de Deus em oração. E enquanto ele orava, eu entendo que quando o crente ora, irmãos, o crente não fica sem resposta. Se você está buscando de Deus uma resposta nesta noite, fique tranquilo que Deus te responderá e a vitória você vai alcançar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha lutado com toda a sua força e está pensando assim: eu a partir de hoje vou ser obrigado a abandonar tudo, deixar tudo para lá, deixar tudo de lado e seguir o meu próprio caminho, seguir a minha própria vida, porque da situação que eu estou já não existe mais nenhuma possibilidade de eu conseguir seguindo este caminho, servindo a Deus. Mas aqui está
um segredo: se creres, verás a glória de Deus. Se você crê em Deus nesta noite, se coloque na presença dEle em oração, porque todo aquele que se coloca em oração perante Deus não ficará sem resposta. Oh, aleluia! Oh, glória ao Senhor para todos sempre. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que enquanto Josafá com o seu povo orava diante do Senhor nosso Deus, de repente o Deus Todo-Poderoso levantou um profeta ali no meio deles para trazer a resposta, e disse para Josafá e para aquele povo ali: não precisa vocês temerem mais e nem ficarem assombrados, rei Josafá, porque esta peleja não vai ser de vocês a partir de hoje, porque esta peleja será do Senhor vosso Deus. Aleluia! Ele pelejará por vós e vos calareis. Oh, aleluia! Eu sei que você já está entendendo esta mensagem. Você entrou nesta situação aqui nesta noite, mas o Deus do céu, o Todo-Poderoso, já está dizendo para você: fique tranquilo, porque esta peleja a partir de hoje não vai precisar você ficar sofrendo, pelejando, porque o Senhor pelejará por vós e vai tirar uma grande vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Crede em Deus e estareis seguro. Josafá, acreditando no Deus Todo-Poderoso, ele se colocou na presença de Deus e se sentiu seguro, porque a resposta veio, e a partir deste momento, ele acreditou que Deus daria a vitória para ele, e ficou tranquilo, ficou descansado. Então descanse o teu coração nesta noite, porque você vai alcançar a tua bênção, alcançar a tua vitória. Deus vai te levantar, Deus vai te encher da sua graça, e quando você menos esperar, você vai estar dando a volta por cima, porque o Senhor é contigo. Bendito é o nome do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Em segundo lugar, é crer nos profetas. O mensageiro, quem é o profeta? É o mensageiro da palavra de Deus, o mensageiro que fala em nome de outro. E quantas pessoas que perdem muitas vezes de serem abençoadas porque não acreditam na mensagem que é pregada. É claro que a gente tem que observar tudo e reter somente o bem, porque a gente durante o dia, durante a semana, durante o mês, a gente ouve tantas mensagens em nome da fé, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome de tanta coisa, que a gente fica até preocupado: meu Deus, mas que mensagem, mas às vezes não traz um resultado que a gente busca, que a gente está precisando receber da parte de Deus. Mas de repente, quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Todo-Poderoso levanta o profeta, usa e dá direção, e quando menos nós esperamos, nós estamos com a nossa vitória garantida, porque o Senhor nosso Deus, Ele levanta homens de Deus para anunciar a sua palavra, e nós acreditamos, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós atrasamos a bênção. Nós ouvimos ontem na reunião
aqui, que foi uma bênção, uma palavra, que muitas vezes nós tardamos a nossa bênção, porque não acreditamos muitas vezes nem no que Deus fala conosco, e nem numa mensagem de um verdadeiro mensageiro da palavra de Deus. E eu sempre tenho uma comigo, que se Deus preparou os seus mensageiros, é porque Ele sabia muito bem que aqui estaria uma igreja que precisava ouvir uma palavra de um mensageiro. Se não fosse assim, não precisaria Ele levantar alguém. Os anjos queriam pregar, Ele poderia enviar os anjos para pregar a mensagem aqui, mas não, Ele levantou profetas cheios do Espírito Santo, cheios da sua graça, para anunciar a palavra de Deus, e a Bíblia diz que Deus vela em cumprir com a sua palavra. Olhamos para a vida de Cornélio. Cornélio era um militar, e nós sabemos que muitas vezes militares, eles têm nas suas mãos a autoridade, são as pessoas escolhidas para serem umas autoridades, e muitas vezes uma autoridade tem dificuldade para parar para ouvir um mensageiro. E quando olho para a vida de Cornélio, ele atrasou o plano que Deus tinha na vida dele, porque não quis parar para ouvir um mensageiro do Evangelho. Quantas vezes os apóstolos deparavam-se com ele, pregavam a mensagem para ele, mas ele endurecia o seu coração, não recebia, e de repente estava lá prostrado diante de Deus, implorando para que Deus pudesse abençoar, pudesse falar com ele, dava esmola, fazia de tudo para que Deus falasse com ele, mas quando alguém chegava para entregar uma mensagem para ele, ele não aceitava, não concordava. Perdia de ser abençoado. Mas como Deus é tão misericordioso, o Senhor Deus enviou o anjo enquanto ele orava, dava esmola, e disse para Cornélio: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas diante de Deus, as tuas esmolas também chegaram diante de Deus. E aí ele, todo exaltado, todo empolgado, esperando que o anjo desse-lhe uma resposta, por certo esperando assim, agora ele vai falar certinho o que é que eu tenho que fazer para mim me salvar. É aqui que eu entendo que ele não parava para ouvir um mensageiro do Evangelho. Porque quando ele perguntou para o anjo: o que é que eu tenho que fazer então, Senhor, para mim me salvar? Esperando que o Senhor ia falar: você tem que fazer assim, assim se converter ao Evangelho. O anjo ia pregar para ele, para que ele pudesse se converter. Não. O anjo falou assim: manda uns dos teus homens lá em Jope, e lá vai ter um homem de Deus, ele vai falar para você o que é que você tem que fazer para você se salvar. Aí, por que ele não deu ouvido numa mensagem de um mensageiro bem antes? Ele podia ter se salvado bem antes. Mas ele não acreditou no mensageiro. Mas o rei Josafá continua dizendo: crede nos profetas e sereis prosperados. Aí ele pegou e deu ouvido, falou: já que é assim, então eu vou ter que, acredito que, porque quem é inteligente entende isso. Eu acredito que quando o anjo disse isso, ele caiu na real, e pensou assim: bem que eu podia ter sido abençoado bem antes. Se eu soubesse que era isso que eu tinha que fazer, eu tinha feito naquele tempo que eu ouvia a palavra de Deus pregada pelos apóstolos.
Mas tudo bem, Deus sempre dá uma segunda oportunidade. Fique tranquilo, se você acha que você nunca mais vai ter a sua nova oportunidade, descanse no Senhor nesta noite, porque o Senhor te dará uma nova oportunidade e você será próspero, você vai ser uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque daí ele enviou os homens, os soldados, e todos nós conhecemos a história. Quando eles chegaram lá, contaram a história para Pedro, e Pedro decidiu, então, de voltar com eles até a casa de Cornélio. E quando, a Bíblia diz que quando Pedro e os soldados chegaram na casa de Cornélio, ele já estava acreditando tanto em Deus, nos feitos de Deus, como também na mensagem que ele iria ouvir através de Pedro, ao ponto de quando Pedro chegou ali, ele correu e se prostrou diante de Pedro, e disse para Pedro: nós estamos todos reunidos aqui para ouvir de você tudo o que por Deus te é mandado falar. Glória a Deus. Ele tardou um pouco o plano da salvação na vida dele, mas naquele dia ele teve a nova oportunidade, da qual, quando Pedro abriu a sua boca, começou a falar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu naquele lugar, e todos os que estavam reunidos ali foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. Por quê? Porque ele crê em Deus e crê nos profetas, crê em Deus para estar seguro e crê nos profetas para ser prosperados. Bendito é o nome do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Ainda tem 10 minutos para encerrar o culto. Eu quero orar juntamente com você. Se você crê no poder desta palavra, se você crê em Deus, se você crê numa mensagem como esta, então se coloque de pé e vamos orar ao Senhor. Ele conhece qual é a tua necessidade. O que é que você veio buscar neste lugar? Você veio buscar uma resposta de Deus? A resposta é essa: crê no Senhor que você vai estar seguro. E se você crê nos profetas, você vai ser próspero sim. Aleluia. Vem até a frente, estaremos orando neste momento. Glória a Deus. Eu vou esperar você vir até a frente. Eu quero orar com você. Venha crendo. Venha crendo. Tem um versículo na palavra de Deus, que quando aqueles 2 cegos estavam pedindo para que Jesus os curasse, Jesus perguntou para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isto? E eles disseram: sim, Senhor. E naquele momento eles voltaram a enxergar. Então vocês acreditam, eu creio que vocês estão acreditando no milagre nesta noite. Não é porque eu preguei, não, é porque Deus vela em cumprir com a sua palavra. Aleluia! Se creres, verás a glória de Deus. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Você que ainda não é crente, e o Senhor quer também fazer o que fez na vida de Cornélio. Ele acreditou na mensagem do Evangelho, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você acredita e quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite, dá um sinal com a sua mão, eu quero ver onde você está. Tem alguém que ainda não é crente, quer aceitar a Jesus como Salvador? Dá um sinal com a tua mão. Tem alguém? Alguém que esteja desviado, distanciado dos caminhos do Senhor?
serviu a Deus por um período de tempo e achou que não iria vencer, mas nesta noite o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Ele vai te levantar, vai restaurar a tua fé, vai te encher de esperança do seu Espírito Santo, e a vitória será tua. Tem alguém? Se não tem, nós estaremos orando por estas pessoas que estão aqui na frente neste momento. Não conheço a sua necessidade, mas o Senhor conhece, e a promessa dele é suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Estendam as vossas mãos para cá, nós estaremos orando por essas 3 pessoas que estão aqui e para toda a igreja também. Querido Deus, nosso Pai, neste momento, a tua palavra foi pregada aqui, Senhor, e eu disse que se creres verás a glória de Deus. Nós sabemos que temos que crer em Ti, Senhor, e sabemos que temos que crer na mensagem do Evangelho que é pregada pelos seus mensageiros, e nós cremos, e estão aqui estas vidas crendo verdadeiramente, Senhor. O Senhor conhece a necessidade da tua filha, o Senhor conhece a necessidade do teu filho, e eu imploro a Ti neste momento, Senhor, eu intercedo por estas vidas. Entre com providência a partir de hoje, dando vitória para estas vidas, Senhor, para que elas possam alcançarem o objetivo que estão buscando, e que nunca mais pensem que as coisas vão terminarem assim, mas que a partir de hoje serão abençoadas, tudo vai mudar, a vitória está garantida pelo poder do nome de Jesus, pelo poder que há na tua bendita palavra. É a minha oração neste momento, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada filho teu, cada filha tua, a toda a tua igreja, a todos os obreiros, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus.